60% dos idosos do país têm algum tipo de demência, principalmente a doença de Alzheimer. Na população com idades entre 60 e 65 anos, a incidência é de 1,5%. Nos idosos com 90 anos, a doença pode chegar a quase 40%. No mundo, por ano, são estimados 7,5 casos de demência a cada 1.000 habitantes, a partir dos 60 anos. A prevalência das demências aumenta de acordo com a idade e dobra a cada 5 anos. O programa Ponto de Encontro de hoje fala da doença de Alzheimer, os sintomas, consequências para o idoso portador e seus familiares. Temos duas convidadas no estúdio para esclarecer o tema. Grace Helena Letro, neurologista do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas, e Sandra Figueiredo, vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a participação. E a minha primeira pergunta, de que forma vocês poderiam definir a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurológica progressiva com comprometimento. Os primeiros sintomas é o comprometimento da memória. Depois outras alterações vão aparecer junto, que nós vamos desenvolver que o paciente vai desenvolver um quadro que nós chamamos de demência, porque várias habilidades do paciente vão ser perdidas. Então tem alterações de linguagem, tem alterações visoespaciais. Então o paciente vai evoluindo e até o presente momento nós não temos cura da doença. E ela tem uma preferência, como você mesmo já falou, de pacientes de 60 anos para cima, né? 60, 65 anos, e é claro que isso a partir dos 90 anos, 80 anos, isso já vai, pior, 85 anos, vai aumentar muito mais ainda. É um problema que nós temos, em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil têm doença de Alzheimer. Sandra, você gostaria de acrescentar alguma questão? Como a doutora Grace mesmo falou, o Alzheimer é uma demência, e como demência ela é uma doença do cérebro, crônica e progressiva. Certo. Um outro aspecto, é uma doença hereditária ou ela tem outros fatores? Ela pode ser hereditária, tá? Ela pode ser hereditária e pode ser esporádica, tá? A doença, e existem alguns fatores que nós chamamos de fatores de riscos que possibilitam o desenvolvimento da doença. Então, nos pacientes, por exemplo, o fumo, o tabagismo, diabetes mellitus, diabetes, ela anda pareado com a doença de Alzheimer. Outras, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que é a doença síndrome de Down. Os pacientes após os 35 anos a partir dos 35 anos podem desenvolver doença de Alzheimer. Ela também está relacionada com o traumatismo grave, o traumatismo moderado a grave podem desenvolver não só a doença de Alzheimer, mas também, já dando um gancho, doença de Parkinson. Traumatismo de queda? Traumatismo crânioencefálico. Desculpa. Traumatismo crânioencefálico, aumenta a chance. Mas é assim, não é aquele trauma leve, bateu a cabeça, coisa assim. Esses traumas de moderado a grave, né, que o paciente fica internado, fica um tempo no hospital, às vezes vai para a UTI, aumenta muito a chance do paciente. Tem outra, hipotiroidismo, hipertensão arterial, são coisas que acidente vascular cerebral, que são coisas que podem aumentar a incidência dos fatores. Sandra, de que forma as pessoas, tanto os pacientes como os familiares, recebem o diagnóstico da doença? Como que acontece essa situação? É muito traumático, né? Tanto para o paciente, principalmente para o familiar. E primeiramente, eles não entendem muito o significado dessa doença, né? Passa por uma fase chamada negação. Então, não pode ser, não é verdade, isso não está acontecendo. E a gente fala assim na parte emocional, quanto mais ele souber gradativamente da doença, melhor será o entendimento para poder entender a doença que acometeu o seu familiar. E isso, as pesquisas mostram que ela leva mais ou menos esse entendimento, essa aceitação da doença, ela leva mais ou menos 1 ano para acontecer.
Dos dois, tanto dos familiares... Serve para os dois, tanto é que o paciente ele vai ficando mais esquecido, né? Mas quando tem aqueles flashes de lembrança, ele também demora a aceitação da doença. É muito difícil a aceitação dessa doença. Tá. O Alzheimer, ele tem fases específicas? Você falou que o primeiro relato seria a memória recente. Isso. É isso? A primeira coisa que você vai ver, a gente pode determinar em 3 fases, 4 fases, aí vai depender. Mas a primeira fase é a fase inicial, em torno, isso aqui é mais ou menos, né? Em torno de 2 a 3 anos. Então é aquele esquecimento leve, aquilo que as pessoas acabam assim, esquece onde colocou a chave, esquece de pagar uma conta, esquece de dar um recado, alguém ligou, passa batido, queima comida no fogo, tá? Essas coisas são assim, coisas corriqueiras, mas veja bem, ninguém também precisa assustar, porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Dependendo do nosso grau de atividade, se nós estamos muito sobrecarregados, se nós estamos por estresse, então a gente começa a ter esses déficits de atenção. Então, assim, começa a esquecer determinadas coisas, começa a esquecer determinados nomes, palavras, então vai falar alguma coisa, então, pega, quer dizer, vai pegar a caneta, pega e começa e não lembra, e sempre, e começa assim, simplesmente de uma forma bem leve, né? Mas na verdade a doença já está se desenvolvendo, tá? Ela se desenvolve bem antes, 5, 10 anos antes, até mais. A doença vem se desenvolvendo até que ela comece a dar os sinais. Depois ele passa por uma outra fase que essa memória, esses problemas de memórias vão se intensificar, vão ter mais alterações de dificuldade para o paciente compreender o que você está falando, a alteração, a desorientação, tá? Tanto no espaço quanto no tempo, então não lembrar de que dia que é hoje, não lembrar onde está. Então muitas vezes o paciente chega no consultório e você pergunta: e aí, você está onde? Você sabe onde você está? Aí começa, ou cita outro lugar que não tem nada a ver, tá? Começa a não reconhecer os familiares, né? Então isso vai evoluindo, podendo até parecer alguns sintomas que lembram muito doença de Parkinson, que a gente chama de sintomas parkinsonianos, né? Ou parkinsonismo. Então o paciente fica mais durinho, mais rígido. Depois ele vai para a fase 3, que esses sintomas que ele vem apresentando, eles vão se intensificar, tá? E também, por mais tardiamente, né, esse paciente ele vai ficando tão ruim que ele vai tendo um mutismo, que a gente fala, o paciente não fala, você não consegue dar comida para ele, quer dizer, melhor falando, ele não lembra que ele tem que comer, é você que tem que dar comida, é você que tem que dar banho, é você que tem que cuidar, até chegar a um ponto que esse paciente, que você poderia falar fase 4, o paciente vai ficar acamado. Tá? Então, essa pessoa, na verdade, ela acaba morrendo do quê? Então, geralmente por alterações respiratórias, né? Infecções respiratórias, broncoespasmo, é o mais comum de você ver esses pacientes. Ficam muito tempo deitados, muito tempo acamados, né? Precisam de uma fisioterapia contínua, né? Por melhor que seja. Mas então isso é uma coisa muito comum, então, as infecções pulmonares. Tá certo. Sandra, normalmente, vocês contam para o paciente, depois a doutora Grace, se quiser falar também, como que é essa situação do diagnóstico e de dar a notícia? Essa situação sempre é a que mais pesa para o paciente e para o cuidador. O fato de contar ou não contar. Se vamos contar... Para o cuidador, né? Desculpa, o familiar. Se o familiar procura contar, né, ele precisa sempre de ajuda de um psicólogo para pontuar o porquê de ter que disciplinar, né, organizar a sua vida. Em matérias de inventário, em matéria financeira, de deixar a família amparada. Então, o contar sempre é positivo. Mas o familiar sempre tem uma questão que também é importante. Vou contar para sofrer, mas ele vai esquecer. Então, por que eu vou contar? Então, a gente sempre mostra os dois lados.
os fatores positivos de contar e os fatores positivos também de não contar, e fica com o familiar a escolha. Vocês acabam deixando a doutora Grace quer acrescentar em consultório, como que isso? Em consultório funciona em que você, eticamente falando, você teria que contar para o paciente, mas não é uma coisa tão fácil, porque você precisa, você tem que chamar o familiar, você tem que conversar com o familiar, né? E claro que na maioria sempre vai quem que diz que está com problema de memória, mas na verdade não é um problema, um momento ruim que está passando na vida, ele vai sozinho. Mas aquele paciente que tem problema realmente de memória, que está demenciando, ele sempre vai com alguém, porque para ele não tem nada. Né? Então você tem que sentar primeiramente e conversar com o familiar para ver como que vai abordar, como vai falar, e como a doutora já falou também, em termos de que você tem que trabalhar esse familiar para ele dizer para o paciente. E o paciente vai esquecer mesmo. Ele vai esquecer que... Vai esquecer. Olha. Mas existem algumas pendências da família, de divisão de bens, que é o testamento, de coisas que precisam ser resolvidas, e até naquele momento ainda que o paciente está iniciando a doença, às vezes ele quer fazer algumas coisas, uma viagem, ele quer pedir desculpa para alguém por uma coisa que ele fez. Então, existem... coisas que a gente nem pensa. Nem pensa, mas é que ele vai querer fazer. Então, naquele momento que ele está bem, ele pode resolver, porque ele ainda está em tempo de ele mesmo tomar a determinadas atitudes, para quem ele vai deixar, para quem que ele quer falar, quem que ele quer de cuidador. Isso é muito importante. Quem eu quero como cuidador? Quem que vai cuidar de mim? Quem que eu acho que é melhor? Então, isso é muito importante. Então, geralmente, você vai falar com o familiar, e o familiar, depois o médico pode chegar, na verdade, o médico pode chegar, falar com o paciente, então, já definido, porque muitas vezes, se você vai e fala, dá uma dissonância entre, e o familiar não entende por que você fez isso. Então, é melhor você conversar antes. Para depois você falar. Eu vou pedir licença para vocês agora, para a gente dar uma paradinha para acompanhar uma reportagem do Alessandro Azevedo, que conta a história da paciente Isabel e da cuidadora Magali. Vamos lá? Uma delícia. Delícia, né? Inverter os papéis. Cuidar de quem um dia cuidou da gente. Essa é a mudança radical que acontece na vida de um cuidador familiar que tem um ente querido que sofre de Alzheimer. Isso foi o que aconteceu com a Magali, que desde 2007 cuida da tia diagnosticada com a doença há 14 anos. Totalmente virou minha vida de ponta cabeça, porque eu falo assim que eu fiquei sem identidade. Você fica pisando em ovos, em algodão, água, alimentação, medicação, o restante, vestimenta, tudo isso daí ela está totalmente dependente. E a gente não deixa ela ficar na apatia. De 3 em 3 meses é médico, fisioterapeuta, fono toda semana. E isso, muito mais coisa que a gente vai fazendo. O que está dentro do nosso alcance a gente faz. Buscar informações sobre a doença é um dos primeiros passos para o cuidador aprender a lidar com as dificuldades e principalmente com o paciente. Descobri a Brás. Aí comecei a frequentar e a minha vida mudou. Você tem que ir atrás de informação. Qualquer dúvida, tudo, você tem que ir, tem que buscar informação. Mas com um profissional, com pessoas que conheçam realmente. Geriatra, psicólogo, psiquiatra, mas que abracem essa causa. Cuidar de um paciente com Alzheimer exige muita dedicação e paciência, mas sem dúvida o amor e carinho dos cuidadores e familiares são aspectos fundamentais para o tratamento. O importante é que você está bem de saúde. Você está bem de saúde. Bem de saúde, graças a Deus. Você não fala que você é feliz? Que você Estou tá feliz, bem? graças a Deus. Você é bem de saúde? Estou bem de saúde. Não, acabou. Olha só, Magali é um exemplo. Um exemplo. Né?
A gente já poderia aproveitar e falar para o telespectador que está passando pelo problema também, da associação, que tipo de suporte ela dá. Então, essa associação, ela dá o suporte principalmente para os cuidadores, né? Ela existe aqui em Campinas, é a Associação Brasileira do Alzheimer. Nós temos as reuniões, né, para os cuidadores. Elas acontecem toda primeira quinta-feira do mês, às 20 horas, na Paróquia Divino Salvador, que fica ali na Júlio de Mesquita, 126. Tá? E é só aparecer, não precisa fazer contato anterior, nada disso. Nada. Chegar lá é super bem acolhido. A Brás conta com muitos profissionais, todos voluntários, que estão lá realmente para abraçar a causa e para poder orientar da melhor forma a dúvida do cuidador. E sem dúvida nenhuma poder abraçá-lo. Tá certo. Por favor, Sandra, se pudesse mostrar para a câmera já, está com o livro. Bom, primeiro, fica à vontade. Esse foi o símbolo, esse é o símbolo da campanha da doença de Alzheimer do ano de 2013, né? E aqui nós temos a segunda edição do livro, que serve como apoio para os cuidadores. Todos os cuidadores, ele poderá ter como anteparo este livro, feito podendo tirar todas as dúvidas que o cuidador tem. Muito legal. E o site? E ele pode adquirir através dos sites ou adquirir através das nossas reuniões nas primeiras quintas-feiras do mês. E o site é muito bonito, conta com os vídeos, né, da campanha atual de 2013, vale a pena ver, são vídeos que dramatizam a doença e as pessoas em geral podem ter uma perfeita ideia do que é a doença através desses vídeos. E o site é www.alzheimer.org.br. Obrigada, Sandra. Um outro aspecto para esclarecer um pouco mais para o telespectador que está em casa e passando por esse problema também, que são as manifestações de paciente para paciente. Elas são absolutamente diferentes. São. Fica à vontade. Vai variar de paciente para paciente, né? Inclusive a evolução da doença. Alguns pacientes têm uma evolução mais lenta, né? Mais tranquila, tá? E outros pacientes vão evoluir mais rapidamente. É claro que quando você tem uma evolução muito rápida da doença de Alzheimer, o médico tem que pôr um pé atrás, que pode também ter mais alguma outra coisa. Às vezes a gente tem que rever o diagnóstico nosso, tá? Entretanto, o que eu acho que é mais importante é que às vezes o paciente fala, o familiar chega para mim, doutor, ele está muito agressivo, ele quer bater, ele quer matar fulano, diz que fulano, uma coisa também que é muito importante, eles acham que sempre, quando some alguma coisa, alguém roubou. Eles guardaram e alguém roubou. E aí fica alguém roubou e alguém roubou. Alguns pacientes têm mais alucinações, né, que outros, né? Mas todos eles podem ter, faz parte do quadro, né? Sintomas psíquicos. Né? Então, alucinações auditivas, alucinações visuais, que podem ser alucinações assim que não incomodem. São alucinações, por exemplo, visuais, ele vê, mas não incomoda, tipo lá, formiguinha, bichinho, mas que não assusta. E tem algumas alucinações que podem assustar, que são apavorantes, deixam ele muito assustado. E você precisa entrar com medicação com isso. E, por vezes, também o grau de... Né, tem uns que são tranquilos, são, vamos dizer assim, é como se nada tivesse acontecido, tá? Então, sentam, esperam você durante a consulta, você está trabalhando, conversando com ele vai. E tem outros que não param em pé, ficam inquietos, são agressivos, são bravos, querem sair da sala. Então, assim, vai variar muito de paciente para paciente. Em média, a doença dura em torno de 8 anos, mais ou menos, mas ela pode até chegar a 15, 20 anos ou até mais. Isso também vai depender de como esse paciente está sendo cuidado, está sendo tratado, né? Os cuidadores, eles têm muita dificuldade com essas diferentes manifestações, Sandra? Muitas. Como é que vocês... Eles chegam, essa é uma questão importantíssima de se falar, porque eles chegam nas nossas reuniões, lógico, querendo um roteirinho do que vai acontecer, né, do que esperar para se preparar.
E esse roteiro não existe. Né? Então, eles ficam muito ansiosos com isso, porque ali cada familiar, cada cuidador conta o estágio atual que está ocorrendo com o doente de Alzheimer. E ocorre, sem dúvida nenhuma, muita ansiedade do que se esperar. Mas também não existe, como a doutora mesmo falou, não existe um roteiro pronto para isso. Depende, cada pessoa é uma pessoa e vai manifestar a doença de forma diferente. Tá. E vocês conseguem dar um suporte psicológico para... Sempre. A principal, o que pontifica os nossos encontros é sempre deixar o familiar ou o cuidador falar. Ele tem que se expressar. Então ele conta como está o doente naquele mês, né? E todo mundo presta muita atenção. E ali a gente já vê as diferenças. E eles mesmos chegam às próprias conclusões de que as fases realmente são diferentes. E como existe o aporte psicológico, a gente tenta sempre poder acalmar, tranquilizar e algo assim que é imprescindível é tirar a pressão, né? Fazer com que ele tente suportar sem essa pressão do dia a dia, ou sem a pressão do futuro que virá, que isso ele sempre pensa, como será? E cuidar, né? Basicamente, fazer com que o cuidador tente se conscientizar de que ele precisa de proteção também. Não é só o doente, ele também precisa. Antes de voltar nessa história do cuidador ou do familiar, está me ocorrendo aqui, por exemplo, tem as pessoas que já estão diagnosticadas, tal, você falou os fatores de risco, diabetes, álcool, tabaco. Agora, que outras providências, pessoas com idades não tão avançadas, elas podem se prevenir? Existe isso? Ou se consultar para fazer um diagnóstico? O que existe hoje nesse sentido? Muitos pacientes nos procuram porque estão esquecidos. Isso é uma coisa que até numa outra... se nós falamos de memória. Então, muitas vezes eles nos procuram porque estão esquecidos. Tá? É claro que você faz a avaliação neurológica do paciente. Na grande maioria das vezes, são alterações, são distúrbios de atenção. Tá? Então, o paciente está desatento, como eu já falei anteriormente, por problemas vários, que o problema financeiro é uma coisa assim que deixa o paciente esquecido. Tá? Não tem como pagar, a dívida, enfim, isso é uma coisa muito preocupante. Separação, divisão de bens, isso é uma coisa muito preocupante e daí eles começam ter esses problemas de memória. Mas eu acho que o que é muito interessante, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é pegar realmente a doença de Alzheimer no início. Então, esse lance, né, de pegar no início, é muito importante esses transtornos que a gente chama de transtornos cognitivos leves. Essas pequenas alterações, que como eu falei, esquece onde colocou a chave, queimou a comida, foi fazer uma comida que faz sempre agora eu me recordo de um amigo meu que me ligou e falou assim, a minha mãe fazia muito bem uma torta. Ela chegou na cozinha e não lembrava como fazer a torta. O que eu faço com ela? Será que ela está com Alzheimer? Então, essas coisas que vão acontecendo. Tem uma coisa que eu havia até me esquecido, deficiência de vitamina B12, é uma coisa que a gente tem que ver, porque você corrige e há uma melhora, e é claro que você tem que continuar avaliando para ver se não tem uma doença de Alzheimer junto com essa deficiência de vitamina B12. É que nem hipotiroidismo, é uma comorbidade, né? Uma doença que o paciente já tem. Então, ele vem com uma alteração de memória, você corrige esse hipotiroidismo e vai acompanhando junto se ele não vai desenvolver uma doença de Alzheimer. Então, voltando, você tem que acompanhar esse paciente com avaliação neuropsicológica. E claro que são feitos exames, o melhor exame no momento para você fazer, assim, a nível, nós estamos falando de pesquisa. Então, seria a ressonância para eu afastar outras possibilidades de doença. Ressonância. Tá? Ressonância do encéfalo, né? Do cérebro. E os exames laboratoriais que a gente faz, que como eu falei, de tireoide, de vitamina B12, hemograma, bom, aí vem uma soma de exames que a gente pede, que são laboratoriais, e a avaliação neuropsicológica do paciente, que a gente vai aplicar vários testes, teste da figura, teste do relógio, o famoso mini exame do estado mental, que ele é rápido, que você trabalha rapidinho com ele. Isso você avalia. Existe uma coisa assim, você observou que tem alguma coisa, você não dá ainda para você dar o diagnóstico, você tem que acompanhar perto esse paciente, tá?
para ver se vai ser só aquilo que eu falei, esse transtorno cognitivo leve que a gente fala, tá? E que pode ficar só nisso, de uma coisa própria do envelhecimento, ou se esse paciente vai desenvolver a doença de Alzheimer. Por isso que a gente faz, a nível ambulatorial, nossos pacientes são triados a cada 3 meses. E se qualquer coisa que o paciente observe, quer dizer, não necessariamente, como eu falei, se o paciente está tendo doença de Alzheimer, ele vai esquecer, mas o familiar, eles vêm antes de dar um toque para nós, tá? Então, sempre a gente tem que ficar, é como você tivesse num terreno com minas. Isso. Então, você tem que estar, é um terreno que você não sabe, porque em torno de 40% a 60% dos transtornos cognitivos leves vão desenvolver doença de Alzheimer, tá? Sandra, eu gostaria, para a gente poder encerrar o programa, que tem muitos familiares, muitos cuidadores que são familiares, estão passando pelo problema, tal. Que tipo de recado você poderia dar, ou que força? Bom, o principal é que ele não está sozinho. A Brasa está lá para poder ampará-lo. E que falar que a doença realmente ela não tem cura, mas tem tratamento. E quanto antes souber, melhor vai ser para o paciente, para o familiar e para o cuidador. Tá certo. E deixar aqui um grande abraço e falar que a gente, antes de mais nada, tem que ver flores no envelhecimento de todo mundo. Isso é importantíssimo. Verdade. Grace, quer deixar algum recado? Eu queria agradecer e eu gostaria, assim, que os familiares sejam jovens, né, os netos, os filhos, não acharem que um paciente que supostamente possa estar tendo doença de Alzheimer é tipo assim, é que ele está ficando velho. Não, cuidado, dê atenção para ele, tá? Porque você, como a doutora Sandra falou, você pode ajudar. E você pode entrar com um tratamento, tá? E tem novas abordagens aí que estão sendo estudadas, então quanto mais cedo eu trato, quando chegar esse novo tratamento, eu tenho condições de usar nesse paciente e não perder esse paciente. Tá certo. Tá? Vamos respeitar, né? Essa condição. Sim, amanhã podemos ser nós, Com né? certeza. Poderemos ser nós. Com certeza. Sandra, Grace, nossa, agradeço demais a participação de vocês aqui, essa contribuição, viu, para o tema. Obrigada mesmo. Obrigada. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!